Olá, ouvintes! Sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Diversidade, que é uma janela para as vozes e talentos da periferia. Eu sou a Suelen Gonçalves, vou aqui fazer uma breve audiodescrição de mim mesma para vocês. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, sou cadeirante, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, os meus cabelos são cacheados, um pouco abaixo dos meus ombros. Estou vestindo uma blusa de manga curta preta com quadriculado, estampa quadriculada branca, calça preta e tênis brancos. Bom, vamos lá. Eu tô aqui no nosso estúdio local que foi projetado para inspirar arte e criatividade. Afinal, aqui cabe toda a arte do mundo. E nas paredes do nosso estúdio tem cortinas de tecido preto, contrastando com a parede ao fundo, que é revestida com um charmoso papel de parede de tijolos à vista. No centro fica uma mesa onde eu tô, que é retangular, onde acontecem as entrevistas, rodeada por equipamentos de gravação. Em frente tem uma grande TV de tela plana que exibe o logo da produtora Diversidade. O nosso podcast é dedicado a ampliar a visibilidade de artistas com deficiência, mergulhando nas suas experiências e celebrando as suas conquistas artísticas e pessoais. E para falar sobre conquistas artísticas e pessoais, hoje eu estou recebendo a Roseli Garcia, que eu chamo carinhosamente de Rô, porque a gente já é amiga. Bem-vinda, Rô! Muito agradecida, Suelen. Que alegria estar aqui com você hoje. Que gratidão. Muito agradecida. É uma alegria te receber, falar com você. E antes da gente começar, eu queria que você fizesse algo que você já quase não está acostumada a fazer, que é a audiodescrição. Então vamos lá, fazer minha própria audiodescrição para vocês aí. Olha só, eu sou uma mulher branca, tenho 51 anos, estatura mediana, tenho cabelos castanhos, escuros, quase para o preto, na altura dos ombros. Uso um par de brincos prateados, um colar prateado, uma blusa preta com motivos florais, também prateados em brilhos, calça jeans e sandálias pretas, e sou uma pessoa cega. Vamos falar sobre a sua entrada no mundo artístico? Assim, uma coisa de cada vez, que eu sei que você faz muita coisa, né? O que te atraiu para a arte, para esse tipo de arte que você faz hoje? Então, na verdade, tudo começou da seguinte forma, Suelen, olha só. Eu participava de um grupo de pessoas com deficiência visual e voluntários que conduziam as pessoas com deficiência visual na natureza. A gente ia para lugares extremamente bonitos e para quebrar aquele paradigma de que cego não pode ir na natureza, não vai ver nada. Quebra esse paradigma. Porque a gente sente, né, o cheiro, a gente pega as flores, sente os aromas, pode tocar nas árvores, pode sentir o vento, as diferenças que a natureza tem quando a gente anda pela natureza. E, enfim, lá eu conheci uma pessoa que conhece o Deto Montenegro, que é irmão do cantor e compositor e diretor teatral Oswaldo Montenegro. Conhece? Quase ninguém conhece. Então, aí essa pessoa falou assim: Roseli, olha só, o Deto Montenegro, ele está fazendo teatro com pessoas com deficiência física, em cadeiras de rodas, muletas e tal. E acho que ele poderia começar a fazer teatro com pessoas cegas também. Eu vou propor para ele. E quando ela propôs, ele aceitou. E aí ela falou: você que gosta do Oswaldo Montenegro? Aí eu fui atraída pelo Oswaldo, né? Não pelo... Mas o Oswaldo Montenegro nunca apareceu lá. Mas assim, ela falou: você não quer começar a fazer teatro com o irmão do Oswaldo Montenegro? Eu falei: claro que eu quero. Vai que o Oswaldo Montenegro apareça lá. Uma coisa leva a outra, né? Então, aí eu comecei a fazer teatro. E aí eu comecei a perceber como o teatro influenciou minha vida, porque para gente que nunca enxergou, como é o meu caso, é muito difícil você ter uma consciência corporal e gestual que atinja as outras pessoas. Então, eu comecei a me perceber mais por meio do teatro. E aí, em consequência do teatro, eu apresentei várias peças, né? E também, por causa disso, eu comecei a fazer um curso de arte e educação na USP, sobre linguagens artísticas, teatro, cinema, artes plásticas e tudo isso. E aí, cada vez mais, eu estava sendo inserida na arte dessa forma, né?
E aí, por meio da arte também, eu já desenvolvia palestras, eu já fazia palestras, né? Ministrava palestras, mas por meio da arte as minhas palestras ficaram mais performáticas e permitindo uma reflexão mais didática e melhorada por causa da arte. Perfeito. Existem artistas, movimentos artísticos que você considera influências significativas para o seu trabalho, que te inspiram a fazer arte de alguma forma? Existem sim, os artistas, né, no geral, os atores, né, e atrizes que trabalham no mundo artístico e que trabalham em musicais, né, que eu admiro bastante, os artistas que trabalham em musicais, porque musical é algo bem complexo de se realizar, né? As pessoas que me inspiram também são minha família, né? Os meus pais, que hoje são falecidos, mas que sempre me deram muito respaldo daquilo que eu desejava. Então, nunca subestimaram as minhas realizações, os meus desejos. Então, eles são realmente muito minha inspiração, na verdade. Agora eu quero falar de momentos emblemáticos da sua carreira. Você pode nos dar uma visualização de um momento, de um projeto, apresentação na sua trajetória que foi particularmente importante para você e por quê? Na verdade, eu tive as apresentações das peças de teatro da Oficina dos Menestréis. Eu fiz mais ou menos umas 8, 9 peças na Oficina dos Menestréis. A primeira foi Good Morning São Paulo Mix, onde era apresentado um programa de rádio. E nesse programa, várias informações sobre pessoas com deficiências, né, sobre as deficiências, e também muitas piadas, tal. A outra peça que eu fiz foi a Mansão de Miss Jane Mix, que para mim também foi bem interessante, porque eu carreguei comigo um personagem, né? Era uma mansão de monstros, né? Monstruosa, e eu era a bruxa da mansão, né? Então, eu carreguei esse personagem comigo. E outra coisa importante para mim foram as palestras, né? Que eu comecei a realizar muito mais palestras também por causa do teatro. Eu fui mestre de cerimônia lá na Universidade de São Paulo, né, com os acadêmicos também, né. Eu também faço consultoria em audiodescrição, então eu tive a oportunidade também de ministrar palestras sobre audiodescrição em museus, no Museu da Imigração, no Museu da Bolsa de Valores. Então, isso para mim realmente foram momentos bem emblemáticos na minha vida. E agora o momento também, né, que eu estou dando palestras, né, ministrando palestras sobre vários temas, né, e provocando a reflexão sobre a valorização da vida e da pessoa. Tá vendo? Eu falei que você faz um monte de coisa, você não faz. Eu queria saber se você acredita que o mundo da arte pode se tornar um lugar mais inclusivo, um lugar mais acessível para artistas e para também o público com deficiência, e como isso é possível. Sim, o mundo artístico pode, né, deve se tornar mais inclusivo, mas, para isso, os artistas com deficiência, primeiramente, precisam dessa autoafirmação de que realmente eles podem, que são capazes, e, ao mesmo tempo, os produtores culturais precisam acreditar nos artistas, né? E, para fazer acreditar, a gente tem que lutar, sabe? Como se fosse querer pegar um leão, sabe? Acabar com ele, sabe? Assim, lutar de verdade, para dizer que antes de qualquer coisa nós somos artistas, né? Somos pessoas e temos capacidades. Então, é nisso que eu acredito. E aí vem também os responsáveis pela acessibilidade artística, que são os audiodescritores, os intérpretes de Libras, que ajudam a afirmar que sim, todas as pessoas podem estar presentes em qualquer lugar artístico. Muito importante. Agora, para a gente quase finalizar, né? Estamos chegando no final. Olhando para o futuro, vamos falar de futuro agora. Quais seus planos, os seus sonhos para sua trajetória artística? Onde você quer chegar? Então, na verdade, o meu trabalho, ele junta o artístico com a questão do indivíduo, né? E a questão da inserção do jovem no mercado de trabalho, da inserção das pessoas na sociedade. Então, onde eu quero chegar? O ano que vem, eu pretendo trabalhar mais ainda com palestras,
ensinando, orientando as pessoas de que a vida é importante, de que elas terem uma função nessa vida, acreditarem na vida que elas estão, é muito importante. Então, eu quero ver se eu me preparo mais ainda no sentido de trabalhar essa questão de valorização humana e da questão do sentido das pessoas aqui na nossa vida hoje, né? E falar sobre a questão das deficiências, da importância das pessoas como elas são. Acho que isso é uma coisa que me leva muito a pensar. Para finalizar, você tem alguma mensagem que você deseja transmitir através da sua arte? Tenho, sim. É o seguinte, ninguém pode substituir o seu potencial. Então, você precisa acreditar em si mesmo, ir em frente e acreditar que você é um indivíduo único no mundo. Porque se você pensar nisso, você não vai pensar, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu posso? Pode sim, porque você é um indivíduo único. Você é capaz. Você nasceu para alguma missão aqui. Então, vá em frente, apesar das dificuldades, que não tem ninguém que não tenha dificuldade. É isso. Caminhamos para o final, Roseli. Obrigada pelo papo, no on e no off, que a gente está sempre conversando. E é sempre um prazer. Eu que agradeço de poder compartilhar com você e com todos aqui que estão ouvindo e assistindo nosso podcast as minhas experiências e os meus desejos. Muito obrigada. Bom, você que deseja saber mais sobre a nossa produtora e sobre os artistas, é só acessar o nosso site www.produtoradiversidade.com.br. Siga as nossas redes sociais para não perder os próximos episódios do podcast e continue apoiando a diversidade em todas as suas manifestações. Aqui cabe toda a arte do mundo.